irmãos ou irmãs, tudo bom? Então, vamos fazer esse videozinho, né? Um vídeo, vamos tentar ser o mais rápido possível, né? Mas é um vídeo que vai trazer a relação de cristianismo, socialismo e comunismo, né? Vamos colocar esses três conceitos aí, né? Essa relação não será uma relação apenas intelectual, ela vai estar fundamentada para nós que somos cristãos na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada. É o que nós vamos usar como fundamento para a análise dos conceitos de cristianismo, socialismo e comunismo e como se dá a relação desses conceitos, ok? Este vídeo tem esta proposta. E desde já uma palavra de Deus para você, irmão e irmã em Cristo Jesus, nós que somos cristãos, ok? Para começarmos a fundamentar a análise, né, nós vamos usar como base Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Né? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, ok? Vamos lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse versículo 1, a gente vê a importância de você ter o corpo santo, ou seja, corpo puro, purificado, não embriagado, entorpecido, né? Mas um corpo está dando reflexo no óculos, né? Mas um corpo santo para aqui, né? E a gente vê lá no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está nos dizendo aqui é que o corpo santo purificado, né, mantém a mente mais clara, os pensamentos mais claros e racionais, para que você reconheça a verdade, que é a vontade de Deus, né? Imagina a mente da pessoa totalmente possuída pelos vícios, né? O corpo totalmente possuído pelos vícios, a mente da pessoa não acessa esse grau de pureza racional para que reconheça a verdade das coisas, né? E reconheça qual a vontade, né? A boa vontade de Deus. Então esses versículos de Romanos, né, do capítulo 12, eles nos mostram a importância da racionalidade para o reconhecimento da verdade. Quanto mais sóbrio você estiver, mais possibilidade de usar a racionalidade no sentido de reconhecer as boas coisas de Deus, a boa vontade de Deus, frente a uma escolha. Por exemplo, o que fazer nessa situação? Se você viver embriagado, a sua mente não vai raciocinar o suficiente, né? Não estou dizendo que você tem que deixar de parar de fazer isso ou aquilo, de beber, não é isso. Você não pode ser consumido pelas coisas, ok? E nas escolhas e nas decisões, manter a mente pura, a mente sã, com o corpo são,
para que você possa raciocinar com maior clareza e reconhecer, frente a uma escolha difícil que você tenha que fazer, qual seria realmente a vontade de Deus. Esse é o versículo, né, que nos fornece a ideia de aceitação da verdade. É a base para a compreensão da verdade, é a base racional. É o que Deus quer que sejamos, né? Porque somos filhos dele, né? Feitos à imagem e semelhança dele. Então, ele nos quer racionais. Como ele pode ser racional, né? Claro que a gente não vai alcançar a sabedoria completa, mas é o caminho que ele nos quer. Ok. Então, se a racionalidade, né, a razão, o racional, nesse caso, ele é uma base para a compreensão e leitura da verdade, para a compreensão e leitura do que é agradável, verdadeiramente agradável a Deus, a você e em suas escolhas, para te dar a luz, né? Para lhe dar o entendimento que vem do Espírito. Nós somos cristãos, acreditamos na outra existência, na outra realidade, a realidade de Deus, que pode nos iluminar com as intuições, que pode iluminar pelo Espírito e nos fazer a compreensão. Quanto mais a tua mente for racional nesse sentido, saber usar isto, melhor você fará as escolhas, porque melhor você vai compreender o que é a verdade. Ok? Então esta é a base inicial para a gente começar a introduzir, aí sim, os conceitos do cristianismo, do socialismo e do comunismo. E não é muito difícil de compreender o que acontece. A outra parte da palavra é Atos 4, 32, 35. Atos capítulo 4, versículo 32 e 35. Eu já frequentei algumas igrejas, nunca vi alguém pregar em cima desta palavra, nunca. Mas esta palavra está lá, está na Bíblia Sagrada. Vamos lá, abrir lá a sua Bíblia, Atos 4, 32, 35, e vamos ler. A comunidade cristã, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O 32 já nos dá uma perspectiva maravilhosa sobre as comunidades cristãs. Diz que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ou seja, a ideia de propriedade privada não parecia fazer muito sentido nas comunidades cristãs, as primeiras comunidades cristãs. A comunidade cristã, no caso aqui, tudo lhes era comum, ou seja, compartilhavam as coisas. E não se dizia isso é meu, isso é teu, não sei o quê. Não, as pessoas compartilhavam. Aí vamos para o 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos estavam regados pelo Espírito Santo, fortalecidos pelo Espírito de Deus. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. 35.
Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos voltar lá em Romanos e usar a nossa racionalidade. O que significa a comunidade produzir a riqueza, terrenos, bens, vender, depositar aos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuírem conforme a necessidade das pessoas? Pensa, quem eram os apóstolos? Que papel eles estavam cumprindo? Estavam lá regados pelo Espírito Santo, dando graças à ressurreição de Jesus e fazendo essa distribuição das riquezas, de todas as riquezas que a comunidade produzia. E não existiam pobres, não existiam necessitados, porque essas riquezas eram distribuídas em conformidade com as necessidades de cada um. A única desigualdade que existia era relacionado à necessidade. Se uma família tinha 5 filhos, receberia em relação a 5. Se uma família tinha 3, em relação a 3, que é o princípio de justiça distributiva, né? Não havia ideia de propriedade privada, tudo lhes era comum e compartilhavam tudo. Essa ideia das riquezas produzidas de uma comunidade, de um país, de uma sociedade, sendo distribuída de forma a atender às necessidades da população, da comunidade, do povo, essa é uma ideia, isso não é uma ideia, isto é uma prática comunista. Isto é uma prática comunista. Os apóstolos representam o Estado, um Estado bondoso, um Estado que atende às necessidades da população. E a confiança em compartilhar e em viver, né, o mesmo espírito, a mesma fraternidade, né? Esta é a base socialista do cristianismo, que vai se estender ao máximo quando o próprio Senhor Jesus diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, o cristão é para o outro, é para o próximo. O cristão é para servir. Então, essa passagem bíblica, Atos 4, 32 e 35, revela que tipo de prática política e econômica nas comunidades cristãs, né? A prática comunista, as práticas socialistas. O cristianismo está inteiramente ligado à ideia socialista, profundamente ligado à ideia socialista. Portanto, aqueles que pregam o cristianismo ou dizem que fazem essas pregações, né, em nome de Jesus, e não levam em consideração o aspecto socialista e comunista do cristianismo, que está bem claro na passagem bíblica, eles produzem uma hermenêutica falseada, uma hermenêutica que não atende, né, ao profundo conhecimento das comunidades cristãs, governadas ou regidas pelos apóstolos, enquanto Estado bondoso. Assim, as pessoas que querem criminalizar o socialismo, criminalizar o comunismo, essas pessoas estão querendo criminalizar esta passagem bíblica. E estão querendo fazer isso dizendo, usar o nome do próprio Jesus, o nome do próprio cristianismo. É evidentemente um erro, é evidentemente um equívoco, né? Você não pode desvincular, né, distorcer
a prática política e econômica das comunidades cristãs, regidas pelos apóstolos. Não pode desvincular da ideia da ideologia do cristianismo. Da ideologia do cristianismo. Perceba agora, e voltemos lá para Romanos, e utilize sua razão. Utilize sua razão na avaliação desta palavra. Quem criminaliza o socialismo, o comunismo, criminaliza esta passagem bíblica. E se faz isso em nome de Jesus ou de Cristo, está falseando uma hermenêutica, porque é anticristo, é anti as práticas sociais e econômicas das comunidades cristãs. E aqui é só aquele recadinho para não esquecer. E Jesus nos alertou dos lobos em peles de cordeiro, dos falsos profetas que iriam usar da palavra, fazer inclusive até sinais, para ver se engana até os escolhidos, mas que esses iriam enganar a muitos com os seus discursos. Não aquele que está usando o nome da igreja para passar a ideia de que a igreja ou que o cristianismo condena o socialismo ou o comunismo, é na verdade uma ação anticristã, é uma ação de anticristo. Há outros interesses por trás disso, que é o interesse de aniquilar ou de acabar com a ideologia diferente, apenas porque é uma ideologia diferente, é uma ideologia que pensa diferente. Só que esta ideologia socialista e comunista é da essência, é da identidade mais clara possível, encontrada na própria palavra de Deus, do cristianismo, de Jesus principalmente, que inclusive deu a sua maior privação, o seu maior valor privado para todos, que foi a sua própria vida, o seu próprio sacrifício. Não é este o nosso maior valor privado, a nossa vida? Não é? Até nisso, o cristianismo tem o seu aspecto comunista e socialista. Esta é a palavra do Senhor Jesus para você, para que você não permaneça ignorante sobre esses conceitos e também com a esperança de te resgatar para o cristianismo humano, o que ama o próximo como a ti mesmo ou como Jesus nos amou, o que aceita o estranho, o estrangeiro, como aquele que pensa diferente, que tem ideologia diferente, que age diferente e que busca na racionalidade, na nossa razoabilidade, o reconhecimento da verdade das coisas, como é o reconhecimento da verdade de que em Atos 4, 32, 35 nós estamos falando de comunidades comunistas, comunidades cristãs que foram perseguidas à época, talvez até por terem esse aspecto, Então não acredite nas deformações hermenêuticas que alguns pastores andam fazendo por aí, irmão e irmã. Não acredite que a igreja cristã é só aquela em que você vai dar o culto, canta seus louvores, combate a depressão, volta para casa energizado, confiante, otimista, e resolvi meu problema individual. Não.
Não, o cristão veio servir, o cristão é para o outro, não é apenas individualmente você. É este individualmente que está destruindo a igreja cristã humana, amorosa, verdadeira, lá na essência de Cristo. Esse individualismo, né, que vai trabalhar aí as distorções dos valores. Ok, irmão? Tenha fé em Jesus, continue com fé em Jesus. Ele sabe o que faz. E esta palavra é para você. Não acredite quando usam a palavra de Jesus para criminalizar os conceitos socialista e comunista, porque são conceitos cristãos. Quem quer criminalizar isso vai criminalizar a Bíblia Sagrada. A estupidez está às portas dessas pessoas. Esperemos que não façam isso. Fizerem isso, é um erro enorme, né? Uma estupidez. Obrigado, fique com Deus. Tchau. Se você gostou, por favor, mande para algum evangélico ou algum cristão que você conheça. Ok? Obrigado. Fique com Deus.